Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vlog é um pouquinho diferente porque eu vim mostrar o processo que foi a transformação aqui desse espaço, que é a minha sala de jantar, e também, e era o que eu estava mais empolgada e animada, a transformação lá da minha biblioteca. Desde que eu mudei para cá, eu tinha optado por deixar tudo branco. Só que depois de 2 anos eu percebi que eu tava um pouco enjoada do branco e do efeito que ele dava. Eu decidi dar uma cor para tudo isso aqui. Eu pesquisei bastante, várias referências no Pinterest, vi também como que a cor ficava lá no TikTok e acabei escolhendo essa cor aí, que é a cor madeira petrificada. E uma das coisas que eu descobri que foram, assim, realmente uma mão na roda foi esse padzinho de pintura, porque ele adianta demais o processo de fazer os cantinhos. E aí dá pra ver que eu sou bem ansiosa, até onde eu alcançava eu fiz os recortes ali na lateral. E na hora que eu comecei a passar a tinta, eu olhei e falei, gente, mas a cor não tem nada a ver com aquilo que eu tinha visto. A ideia do vídeo dela seca, mas é claro, a tinta, quando ela tá molhada, não adianta querer olhar ali na lata, ou também como nos primeiros momentos ali na primeira demão, porque o efeito vai ser completamente outro. E aí acabou que para filmar ali na sala tava mais difícil. Aqui na biblioteca, vocês estão vendo o processo de tirar essa montoeira de livro. Não foi tão simples assim, a rinite atacou um pouquinho e também tive que tirar as 2 prateleiras de cima. Pode não parecer, mas ela é bem grande aí pelo vídeo, mas cada uma dessas tem 3 metros e elas pesam mais ou menos 30 quilos. Então, essa de baixo, como ela tava... além de estar com a mão francesa, ela também estava chumbada na parede com aqueles suportes invisíveis. Essa não deu para tirar, mas as outras a gente tirou para poder fazer a pintura. E aí, nessa partezinha ali da parede, eu acabei nem usando o rolo, usei só o pad mesmo. E ele é muito, muito, muito satisfatório de usar, muito simples, muito fácil. Eu comprei ele pelo Mercado Livre, eu acho. E assim, foi uma das melhores coisas, até porque quem gosta e quem não gosta de pintar, sabe que uma das partes mais chatas do processo é realmente a parte do recorte. Eu particularmente gosto de mexer com tinta, eu gosto de pintar, mas o recorte eu confesso que me cansa um pouquinho. Com esse recurso ficou bem mais fácil. E aí eu já comecei a fazer ali em volta de toda a madeira. Eu fui olhando ali com bastante calma, porque eu tava com medo de talvez acabar manchando a madeira. Mas eu acabei não filmando ele de pertinho, mas esse pad, se você olhar, ele tem 2 rodinhas, como se fosse um carrinho. Então, aonde a rodinha encosta, ele acaba isolando e ele faz a marcação exatamente bem certinho, assim, então não tem perigo se precisar usar e fazer esse recorte do lado que é uma parede branca ou onde tiver um móvel, ele protege bem. Eu gostei bastante. Quando eu fiz a escolha da cor, não foi um processo assim tão simples, eu fiquei mais de um mês para escolher a cor, porque eu estava muito em dúvida entre esse tom de verde e o azul naval. Eu confesso que o azul naval ele ganhou meu coração, a foto que o chat fez lá na sala de jantar. Eu olhei aquilo, ficou tão lindo, mas depois vai dar para vocês verem no final do vídeo, quando eu mostro assim, a percepção da cor aqui desta parede e da parede da sala de jantar. O ambiente aqui ele é aberto e integrado. A minha cozinha, a minha sala de jantar e aqui a sala com a biblioteca. E eu tenho um pouco de toque, então eu fiquei pensando, bem, eu até posso usar esse lado de cá, né, da sala de jantar com um tom de azul marinho, bem escuro, esse azul, né, puxar tudo pro azul aqui na sala de jantar e na cozinha, e pro lado de lá, que é a biblioteca. Uma pausa.
porque só assim para conseguir continuar. Eu insisti que eu ia fazer tudo num dia só, e aí eu tomei um Red Bull com rosela de laranja, que tava maravilhoso nesse calor. Voltando. E nesse lado de cada biblioteca onde vocês estão vendo, eu ia manter verdinho. Mas aí depois eu fiquei pensando, e aí eu falei, não vai dar certo, porque eu vou ver 2 cores num ambiente, e aí eu comecei a pensar, não, eu preciso de algo que eu goste e que combine com os elementos que já tem. Então, todas as janelas aqui de casa são de madeira. E aí, depois que recentemente até a gente passou uma mão de verniz nelas, elas pegam esse tom, né? Quase que para alaranjado, esse tom de madeira bem bonito. E já tem o branco, né, das outras paredes, e do lado de fora tem muito verde. E aí eu achei que faria muito mais sentido na minha cabeça, assim, ouvindo as vozes. Ouvindo as vozes da minha cabeça, que faria muito mais sentido o verde e não o azul. Por esse motivo que eu escolhi esse tom. E eu confesso que no primeiro momento que eu comecei a pintar, lá naquela outra parede da cozinha, eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu vou me arrepender. Mas aí quando eu vim aqui pra sala, que já tem mais luminosidade, e eu fui passando, eu falei, peraí, vamos esperar ele dar uma secada, porque o meu medo, quando eu comecei a passar, parecia meio que uma coisa meio cinza. Eu falei, ué, mas aí foi a primeira mão, dá pra vocês darem uma olhadinha, e olha a diferença da percepção de cor lá atrás. No final da tarde já tinha secado, já estava voltando ali as prateleiras pro lugar, e aqui é vida real. Eu coloquei a roupa para secar ali porque estava muito frio do lado de fora. Algumas horas depois, num outro dia, eu já vim montando e colocando os livros aqui na parte de baixo. Aqui são 3 madeiras, dá pra ver que elas são madeiras que elas estão separadas. Essa última aí, ela tá um pouco altinha, mas depois a gente tá vendo um jeito de colocar talvez uma chapa embaixo, alguma coisa pra puxar, mas vai ficar desse jeito, bem assim rústico, igual as outras. E depois que passou o verniz eu achei que ficou realmente muito lindo. Na parte de cima, acabou que eu não filmei depois, talvez eu possa fazer um tour na estante, mas eu fui organizando meio que por editor e por categoria. Então na parte de cima eu tenho meus livros de literatura, de ficção, eu tenho meus livros das minhas editoras cristãs, tem bastante livro da Mundo Cristão, da Thomas Nelson, da Casa Publicadora. A Casa Publicadora é o que mais tem aqui em casa. E lá em cima, na parte de cima, ficaram os livros de pedagogia, educação, filosofia, política e as enciclopédias. E nessa parte de baixo que vocês estão vendo eu organizar, é a parte dos livros que eu não li ainda. Então, a maioria dos livros que estão para cima já são livros lidos, e os livros que eu compro ou ganho, que é o caso desse aqui. Gente, eu recebi esse livro lá da editora Papillon, e é um lançamento, ele está em pré-venda na Amazon. É uma edição linda, linda, olha que fofura, de Orgulho e Preconceito. E para quem nunca leu um clássico, essa aqui, ela é uma adaptação feita por Flora Vivaldi. Ele é mais fininho, ele tem as ilustrações também, a diagramação do livro tá linda. E eu já vou colocar ele como próximo na minha leitura, aproveitar que eu tô de férias agora e eu vou ler essa versão aqui de Orgulho e Preconceito. Eu vou deixar para vocês o cupom, porque se você comprar no site agora em pré-venda, claro, né? Não podia deixar de cheirar um livro novo. Tem desconto direto lá no site deles. Mas, continuando, esses livros que estão aqui embaixo são os livros que ficam de próximos lidos. E aí, eu terminei de organizar todos os livros, coloquei ali tudo arrumadinho, e aqui dá para vocês terem uma noção da cor. Esse vídeo eu gravei de manhã,
Mas tem um outro que eu vou mostrar para vocês que eu gravei mais pro final da tarde. Olha só a diferença da cor da parede aqui da sala e lá no fundo, como dá a percepção que é muito mais escuro, mas é exatamente a mesma cor. O que muda mesmo é só a luminosidade. E é isso. Eu fiquei simplesmente apaixonada pelo resultado, o contraste que deu, a percepção do ambiente de estar ficou muito mais aconchegante. Eu gostei muito, 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 e já virou o meu cantinho preferido de leitura, esse cantinho aqui na mesa. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo. E é isso, me contem o que vocês acharam aqui nos comentários.